Muito bem, gente, vamos continuar. Abra a palavra de Deus lá em Mateus 25, do versículo 14 ao 30. Mateus 25, do versículo 14 ao 30. Encontraram sim ou não? Tá chegando. Vamos esperar abrir a palavra aí, sem problema. Agora sim? Mateus 25, vai que Jesus está voltando. Ainda bem que vai pegar a gente lendo a palavra, né? 25, 14 ao 30, diz assim a palavra de Deus, olha. E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Leitura da palavra de Deus. Esse texto, ele fala, né? Eu vou dar o próprio tema que está aqui, os talentos de Deus em nossas vidas. Essa parábola está mostrando isso, essa comparação. O reino de Deus é comparado com essa parábola aqui. Isso significa que Deus tem entregue esses talentos para nós. A questão é, o que significa a palavra talento para nós? No contexto da igreja, por exemplo, né? É aquele negócio, você tem um dom, ou se você não estiver servindo em algum ministério, quem já sofreu esses bullying, né? Você está enterrando o seu talento. Já passaram por isso ou não? Teve alguém? Você está enterrando. Já ou não, gente? Só eu passei por isso? Alguém já passou por isso ou só eu? Senão eu ia fazer um protesto aqui para escrever para o céu, porque você está enterrando o seu talento, essa coisa toda que a gente vê, né? Como se o talento, que a palavra quer dizer aqui, se referisse somente à habilidade, ou ao serviço que a gente pode fazer na igreja ou através da igreja. Mas veja bem, um talento, na escritura, no tempo bíblico, o talento se refere a 6.000 denários, que era a unidade monetária da época. 6.000 denários. Um denário refere-se ao trabalho de um dia. Então, o economista, o matemático aí, faça a conta, né? 6.000 denários, né? Dividido pelos 365 dias do ano, a gente tem mais ou menos 16 e alguma coisa, 16 anos mais ou menos. Então, um talento se refere a esse recurso que tem o valor aí de mais ou menos uns 16 anos. Então, veja que é um recurso. E que recurso é esse? Várias coisas. É o que ele está colocando aqui, algo que Deus nos entrega, algo que Deus coloca em nossas vidas. E qual recurso é esse? Pode ser o talento que eu sirvo, claro, mas não só isso.
Talvez essa seja uma das menores coisas para esse texto. A gente tem que usar o servir em outros textos. Esse texto não é o caso. Tudo bem até aqui, gente? Então, o que a gente aprende aqui sobre esses recursos ou esses talentos de Deus em nossas vidas? Em primeiro lugar, no versículo 14 que nós lemos, diz que chamou os seus servos e confiou-lhes os talentos aos seus bens. Os talentos são dados a todos. Então ninguém pode sair daqui hoje e dizer, eu não tenho talento, Deus não me dá nada, eu não tenho recurso nenhum, eu não tenho condição nenhuma. Eu não tenho dom nenhum, eu não sei fazer nada, eu não tenho condição nenhuma, até porque se você está aqui, é porque você com certeza tem se alimentado, então você tem recurso de Deus, você deve ter alguém que cuidou de você para você chegar até aqui. Isso tudo são recursos de Deus. Os talentos são dados a todos. Foi falado aqui, né, sobre a doutrina do Espírito, vamos falar de dons. E nós trazemos essa visão também errada de pensar que a gente não tem algo, que a gente não sabe algo. Talvez aí está um problema nosso como comunidade, como cristãos, que a gente quer reduzir, né, a vida espiritual ao momento de culto. E aí ainda reduzimos o momento de culto a louvor, oração e palavra. Aí se a pessoa não toca, né, então ele não vem na frente. Mas isso somos nós que estamos fazendo. A igreja é muito mais que tudo isso. Muito mais, muito mais. Tantas coisas que nós fazemos e podemos fazer para Deus e em nome do Senhor, servindo ao próximo. Como, por exemplo, ser um vizinho, né? Olha o caso do Rodolfo e da Sônia hoje. Tinha uma pessoa ali que precisava desses vizinhos. Precisava de um homem, de uma mulher de Deus ali. E eles foram esses vizinhos, estavam ali conversando com paciência, com calma, e foram esse canal de Deus na vida dessa pessoa, porque Deus tinha algo a fazer na vida da Lúcia. Quando eu vejo assim, eu penso muito naqueles textos em Atos, Deus, o Espírito Santo chega e fala com Pedro, vai lá até Cornélio, né? Vai lá até fulano. Deus já estava agindo na vida de outras pessoas e estava procurando alguém dizendo, olha para o seu vizinho, olha para aquela pessoa lá. Então os talentos são dados a todos. Para com isso, se você tem essa ideia que eu não sei fazer nada, eu não tenho nada. Às vezes a gente é muito ingrato até com Deus, né? Porque a gente olha para a nossa vida e acha que Deus não faz nada, que Deus não é nada na nossa vida, Ele abençoa todo mundo e a gente é o pior de tudo. Não é verdade? E a gente não olha para tudo que a gente é, que a gente tem, toda a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas a cada dia. Amém, gente? Concorda sim ou não? Continuando então, os talentos também, versículo 15, são de acordo à nossa capacidade. Versículo 15 diz, a um deu 5, a outro 2, a outro 1. A cada um de acordo à sua capacidade. Então a gente já falou que os talentos são dados a todos, agora mostra aqui que esse talento é dado de acordo à capacidade de cada um. Agora aqui a capacidade não é no sentido pejorativo de dizer, ele aqui é inferior ao outro, então eu tenho que dar menos para ele, não é nesse sentido, é que o nosso Deus, Ele não vai colocar nenhuma responsabilidade sobre a nossa vida que a gente não dê conta. Veja que um deu 5, outro 2, outro 1. É uma diferença de responsabilidade, não de valor. É outra coisa que a gente cria, assim, que a gente acha que o outro é melhor que a gente. Aliás, a gente deveria considerar o outro superior, como diz na palavra, mas não nesse sentido de inferioridade. A gente tem que se valorizar. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus, filha de Deus, criada pelo Senhor, comprada pelo sangue dEle, e Ele quer agir na sua vida, te usar, te abençoar. Amém, gente? Então os talentos são dados de acordo à capacidade. Então veja bem, Deus não vai colocar, não vai exigir coisas da gente que a gente não consiga. É outras coisas que eu vejo às vezes, e aqui a gente já trabalhou tanto isso, você tem que sacrificar a sua vida familiar para servir a Deus, servir na igreja. De jeito nenhum. A palavra diz, governe primeiro a tua casa, cuide do teu casamento, cuide dos teus filhos, cuide da tua vida pessoal. É assim a caminhada. Deus não nos coloca coisas acima da nossa capacidade. Dê valor ao que Deus colocou nas suas mãos e exercite, trabalhe isso. Amém? Estão comigo, sim ou não? Continuando, para sermos breves, os talentos também requerem
a nossa dedicação. No versículo 16 ao 18 diz assim: aplicou-os, pegando só a parte aqui, né? E ganhou mais 5. O que tinha 5, então, ganhou mais 5, e o que tinha 2, mais 2. Aí o de 1 tratou aquele recurso como algo morto, por isso que ele foi lá e enterrou. Então é aquele negócio, eu não dou valor àquilo que eu tenho, e eu faço o quê? Deixo lá parado. Eu não dou valor àquilo que eu sou, e para tudo. É tipo assim, vou tentar trazer exemplos. Você acha que você não sabe falar. Como a gente fala, né? Eu não sei pregar, não sei falar, não sei evangelizar. Imagina se Rodolfo e Sônia achasse que não soubesse evangelizar, que não soubesse testemunhar do amor de Cristo. Lúcia não chegaria aqui, pelo menos através deles. Ok? Então, é isso que a gente vai trazendo de pensar que a gente não tem essa habilidade. Agora, o talento que te foi entregue, ele vai requerer de nós o quê? Dedicação, seja ele o que for. Seja ele o que for. Qual é o talento? Deus te entregou uma família. Qual a dedicação que você tem tido à sua família? Você queria tanto um filho, uma filha, qual a dedicação que você tem tido? A maternagem aqui da igreja começou aí o projeto, né? A Silmar e o Cleito viraram papais daquele jeito, né? Eu falo que eles ficaram mais crentes, gente, depois de filhos. É uma bênção. Eu nunca vi, eu falo, Jesus do céu, um poder que desceu sobre eles, né? Ficou muito mais crente, foi a unção dobrada de Elias, né? E além disso, eles estão influenciando, né, e chamando os pais, como eles falam, né, eu preciso ensinar os meus filhos para que eles conheçam Jesus Cristo. Né? Então, agora nós adotamos lá o livro, né, até do Subirá, para entregar aos pais, para entender a ideia de que você é o líder espiritual, para cuidar dos seus filhos. Então, assim, os talentos requerem dedicação. Aquilo que está nas nossas mãos vai precisar se dedicar. Aí você queria um trabalho, Deus te deu um trabalho. E o que nós estamos fazendo com o nosso trabalho? Não é isso? São recursos. Não pense só na habilidade que você tem, mas também ela inclui. Eu converso com os meninos, a gente quer tocar. Gente, é bom tocar, mas e a dedicação lá nos bastidores? Tem um trabalho. Eu preciso estudar, eu preciso me dedicar. Eu quero falar da palavra, eu preciso estudar mais. Eu não conheço a palavra, por isso que eu não falo. A escola bíblica está aí, tantas coisas para a gente aprender. Os talentos requerem nossa dedicação. Falamos domingo, né, sobre a vida, falando do idoso, e aquele salmo que diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Você pode ter uma vida maravilhosa, você viveu, o Senhor te deu vida, te deu tantos anos de vida, mas se eu não me dedicar e viver a minha vida intensamente, com muita fé, com muita dedicação, os anos se passam, e depois a gente tem coragem de dizer, Deus, cadê o Senhor não age na minha vida. Os talentos, os recursos, as responsabilidades em nossas mãos, isso requer nossa dedicação, a sua fé. Olha que talento maravilhoso que o Senhor nos colocou, que recurso, gente, abençoado que nós temos, que é a graça de Deus. Estamos falando, como o Wesley colocou no início, tantos lugares que sofrem tanta perseguição. Olha, o Brasil tem um grande engano, a gente não tem uma perseguição física e direta, mas a gente vive um padrão, eu diria que uma perseguição moral, né? Porque a gente se fala de tantos cristãos, né? De sei lá quantos milhões de cristãos, e a nossa vida moral parece que não mudou, né? A nossa, que eu digo no sentido geral. Então a nossa fé também requer uma dedicação. Amém, gente? Estão comigo, sim ou não? Então, Deus nos dá de acordo com a nossa capacidade, e os talentos também vão requerer a nossa dedicação. Aquele que tinha não fez nada, a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouquinho. Continuando. Tudo bem até aqui? Qual a primeira lição? Os talentos são dados a todos nós. Os talentos também são dados de acordo com nossa capacidade. Deus não quer sacrifício da gente. Tira essa bobeira religiosa da cabeça. Os talentos requerem a nossa dedicação. Em quarto lugar, os talentos devem ser administrados. Olha o versículo 19 que diz, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Aquilo que está entregue nas nossas mãos, nós vamos
prestar conta disso. Todos nós vamos comparecer diante do Criador. É que tem gente que eu acho que ele se sente um gato e uma gata de Deus. Ele acha que ele tem 7 vidas. Está entendendo? Ele se acha um gatão do Senhor. Você é um gatão, mas não nesse sentido de vidas. A vida é uma só. Está entendendo? A vida é uma só. Não tem negócio de reencarnação. O tempo da gente tomar decisões, da gente administrar, da gente fazer o que precisa fazer é hoje, é agora, enquanto estamos vivos. Estão entendendo, gente? Depois que morre, tchau, é outra existência, é outra realidade. Nós não temos interferência nessa outra vida, e nem eles conosco. Isso são outras religiões que pregam isso. Hoje é o tempo. E aqui diz que os talentos foram entregues e depois de muito tempo o Senhor voltou para prestar conta com eles. E aí, o que você fez com os talentos que eu te dei? Pensa assim, se o Senhor chegasse para nós hoje aqui e conversasse: ô Paula, o que você tem feito com os anos de vida que eu tenho te dado? Né? Ô Fabi, o que você tem feito com a filha que eu te dei? Ô Ricardo, o que você tem feito com o seu casamento? Como você tem cuidado disso? Ô Cleito, como você tem cuidado da sua fé? Ô Wanda, como você tem cuidado, né, da sua igreja, da sua espiritualidade? E assim por diante. São os recursos. Nós vamos prestar contas ao Senhor, cada um de nós. Agora, então, eu preciso ficar com essa culpa, com esse medo? Não, não acho isso. Não é isso. Não é isso que a palavra está dizendo. Mas, de fato, todos nós vamos estar diante do Criador um dia. E eu tenho mudado muito a minha cabeça, principalmente para essa questão, para a forma de viver. Até mesmo no meio espiritual, da forma da espiritualidade. Porque parece que a gente se esqueceu, como está no Novo Testamento. Gente, quando você lê o Novo Testamento, a ideia da igreja no Novo Testamento é que Jesus ia voltar a qualquer momento, correto? Essa era a visão do Novo Testamento. E a gente vive hoje como se a gente fosse chegar lá nos 100 anos. Amém, por aqueles que têm tido esse recurso, né, muitos anos de vida, glória a Deus. Mas eu não sei se eu vou chegar nem nos 50, quanto mais nos 100. A questão é, o que eu tenho feito com os 40 e tantos? O que eu tenho feito com meus anos de vida? O que eu tenho feito com o meu dia a dia, com o meu trabalho, com a minha vida? Estão comigo, sim ou não? O dia que a porta se fechar, que a gente não puder cultuar direito, a gente vai dizer: nossa, aquela época a gente podia ir, né? As cadeiras, tudo estofada, gostosinho, ar-condicionado, e a gente não ia. Agora a gente está aqui, né? A gente não pode nem sair de casa direito com medo. Já pensou? Você sabia que em alguns países não se pode reunir dessa forma? Sim ou não? Você sabe disso, não sabe? Então, a gente tem que acordar, a gente tem que rever a nossa caminhada em todos os aspectos. Aquele trabalho que a gente fica lá irritado, eu sei que tem problemas, gente, porque se não tiver problema, não seria vida, não seria a vida humana. Tem problema, é por isso que a gente tem que se renovar. Está cansado? Vai tirar umas férias. Eu acabei de tirar umas férias, por isso que eu estou toda ousada assim, toda alegre, né? Porque quem está cansado não é oração, você tem que descansar, rapaz. Simples. Deus descansou, não está lá no Gênesis? O Senhor instituiu o Shabá, o descanso. Aí o cidadão quer trabalhar, e não para nunca, não aguenta. Então, os talentos devem ser administrados. Quantas vezes, quantos casos que a gente chega para orientar uma pessoa, diante dos recursos que Deus tem colocado, se ela não seguir aquilo, não adianta, correto? Você mostra o caminho, se ela não seguir aquele padrão, ela não vai desfrutar da bênção de Deus, porque ela não está administrando o que ela tem recebido. Não tem mistério nisso, gente, não tem misticismo, não é uma questão de ser mais abençoado ou menos abençoado, é uma questão de postura,
Pega o exemplo da finança. Se você não administra aquilo que está nas suas mãos, você pode ganhar o que for, que você não vai adiantar. Você vai continuar fazendo dívida, vai continuar gastando acima do seu orçamento e assim por diante. Estão comigo, sim ou não? Quem está dormindo aí, fala amém. Continuando, em quinto lugar, os talentos também ensinam. Nossa, hoje está uma benção aqui, né, gente? Vou pregar sempre sentado agora. Vocês não estão dormindo, não, né? Os talentos ensinam que nosso esforço não é vão. Nosso esforço não é vão. Versículo 21 e 23. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O que aconteceu aqui? Não somente houve uma prestação de contas, mas houve também uma recompensa. Eu sei que tem momentos que a gente diz assim, nossa, não vale a pena tudo isso. Se eu fosse contar cada coisa para vocês iam ficar escandalizados. Eu nem falo, porque dá a cada um de acordo com a capacidade, né? Cada coisa de ingratidão, você ajuda, quando vê a pessoa simplesmente vira a cara ou fala mal, não sei o que. Você fica assim. Se não é a graça de Deus, entendendo que a nossa parte é servir, independente de coisa, a gente enlouquece. Entende? Então, assim, é importante a gente deixar as coisas no lugar. Uma coisa é certa, o nosso serviço no Senhor, os talentos ensinam que o nosso esforço em tudo, né? Aplicando aqui o exemplo da fé, mas em tudo, não é vão. Por exemplo, no seu trabalho, você vai dar o melhor, se esforça, sempre tem aquele folgado. Tem ou não tem? Aí quando precisa fazer as escalas, ou precisa fazer a hora extra, tem sempre aquele que quer empurrar para o outro, sempre tem gente, é assim. Mas veja bem, você e Deus agora, você fazendo a sua parte, você vai ser recompensado pela sua fidelidade, em primeiro lugar ao Senhor. O outro não fez, não sei o quê, aí você vai deixar de fazer o certo porque o outro não está fazendo? Não, se ele não quer fazer a parte dele, isso é problema de quem? Dele. Eu vou fazer a minha parte. Assim é na sociedade, a gente vive isso o tempo todo. Vem o rapaz, né, trânsito é uma loucura, né? Vem a pessoa, ele te fecha, ele sai da faixa, entra na frente, e se você tentar reclamar o direito, ele vem para cima mostrando todas as mãos, e se brincar agora tem até arma, né? A gente olha assim e fala, que é isso? Então, fico no meu lugar, quietinho, tentando fazer a minha parte. Tudo se resolve. Porque o dia que a gente chegar diante do Criador, é isso que Ele vai olhar. Ele não vai olhar o que o outro falou, que tal, o marketing pessoal que você fez, nada disso. Ele vai olhar para as nossas vidas segundo as nossas obras. Ele conhece as nossas vidas. Amém, gente? Nosso esforço não é vão. Poderia dar muitos outros exemplos na Bíblia. Se esforce pela sua família, se esforce pelo seu casamento, se esforce pelos seus filhos, se esforce pela sua fé, se esforce pela sua igreja, né, pela sua comunidade, porque, gente, são nossos irmãos. Quantas pessoas, pensa bem, não te ajudaram? Nada que serve, será que não serve? Então o que a gente está fazendo aqui? Né? A gente não olha o irmão, inclusive as pessoas que nos servem nos cultos, a gente se esquece disso. Então, agradeçamos ao Senhor, e tenhamos essa consciência de que não é vão, porque o meu compromisso em primeiro lugar é com o Criador. Eu estou fazendo por causa dEle, por causa da minha fidelidade a Ele. Amém? Continuemos. 6, está chegando, falta mais 10, né? Ponto 6, os talentos nos chamam a nossa responsabilidade. Olha seguindo, versículo 24 e 25. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, tive medo, saí e escondi o seu talento. Olha que coisa interessante aqui. O cidadão de um talento, não fez nada, correto? Ele não fez a parte dele. E aí ele olha para o Senhor e diz, eu sabia que o Senhor é um homem muito rígido. Em vez dele pensar na responsabilidade que ele tinha com o seu talento que foi entregue em suas mãos, que foi dado de acordo com a capacidade dele, ou seja, o Senhor não exigiu nada além do que fosse capaz, ele não se atentou a isso. Então, os talentos nos chamam a nossa responsabilidade. Vou dar exemplo, o recurso que você tem, isso é um alerta para você e é um chamamento para você para a sua responsabilidade. Por exemplo, você tem o seu filho,
um recurso que Deus colocou na sua vida. E isso, o tempo todo ele está dizendo, olha, você colocou esse menino no mundo, e o que você está fazendo com ele? Você continua educando, como uma vez eu conversando com um pai e uma mãe, e aí falando, né, da necessidade de continuar ali educando e tal, e eu ouvi uma coisa, uma pérola maravilhosa. Eu disse, isso aí que você está falando, a pessoa falou, isso aí que você está falando, eu fazia, mas chega uma hora que a gente cansa. Aí eu respondi, pois é, mas você não deixou de ser pai, não deixou de ser mãe, tem que continuar fazendo. Amém? Amém, Anderson? Amém, Rogério? Quem que é pai e mãe aí? Amém, amém, Osmário? Não é, gente? Os talentos nos chamam a nossa responsabilidade. O William lá em cima também, que está com criança nova, né? É responsabilidade. É o recurso colocado sobre as nossas vidas. Vamos continuar. E por último, os talentos exigem nossa resposta. Versículo 24 e 25 em primeiro lugar. O Senhor é um homem bom, o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi. Vamos conversar agora um pouquinho sobre essa pessoa, ou esse grupo, né? A parábola não indica se foi uma pessoa ou um grupo, que recebeu um talento. Ok? Veja bem, é que nós, quando olhamos na parábola, e às vezes sem o entendimento da Escritura, a gente pensa assim, coitadinho dele, o Senhor deu 5 para um, teve um que inclusive deu 10, né, que no texto fala, e esse aqui só deu 1, olha que coitadinho. Mas veja bem, o que deu 1 fez o quê? Nada. Na verdade, é a responsabilidade que foi colocada sobre ele, é isso que a parábola está nos ensinando, o texto está nos ensinando, foi dado de acordo à capacidade. É isso. Esquece esse negócio de 1, de 5, pensando em esse tem mais, esse tem menos. Não. É a questão da capacidade. O Senhor não requer de nós algo que a gente não possa fazer. Não, isso não. Esse não é o Deus da Bíblia, de jeito nenhum. Ok? Agora, veja bem o perfil, a resposta dessa pessoa ou desse grupo de um talento. A visão dele, Deus é um Deus severo. Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Muitas pessoas religiosas, né, têm essa visão de um Deus assim, né? Um Deus severo, que vai julgar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. O sentimento dele, ele teve medo. Como é que você se relaciona com uma pessoa com medo dela? Olha o sentimento dessa pessoa, com medo. É igual aquelas pessoas que chegam assim, ai, é culto de ceia, eu não vou na ceia porque, sabe, minha vida tem umas coisinhas aí que estão com as pendências. Ela tem medo. Que coisa engraçada. Está aqui, ó. Medo. Peraí, Léo, mas a gente tem que ter temor a Deus. Ok, é outra coisa. Nós não estamos falando disso. Do temor ao Senhor, do respeito a Deus. Medo de Deus. Esse era o sentimento dele. Outra atitude dele, acusação. Em vez dele olhar para tudo que o Senhor tem feito na vida dele, ele começa a dizer, eu sabia que o Senhor colhe onde não planta. Ele começa a acusar o Senhor. Ah, a gente não faz isso com Deus, faz. Ah, Senhor, quando você passa uma luta, você esquece tudo que já aconteceu na sua vida, tudo de bom, todos os anos que você viveu, e aí você pega aquela luta e diz, está vendo, Senhor, só comigo que acontece isso, por quê, Senhor, que não sei o que, Senhor, minha vida como é que está, eu sou uma pessoa fiel, eu vou na igreja, tal, e olha a minha vida, Senhor. Quem nunca teve, ou falou, ou sentiu, né? É isso, é uma visão assim, que a gente começa a olhar para o Senhor, acusando o Senhor. E o resultado disso, desse tipo de comportamento, não fez nada. Pessoa que não faz nada. Fala de todo mundo, olha para todo mundo, fala até de Deus e não move. Reclama de tudo, mas não faz nada. Quem não faz nada, em primeiro lugar, eu acho que não devia falar nada em primeiro lugar, não é verdade? Porque ele não está fazendo, não sabe de nada, gente. Vamos entrar no meio aqui para ver como é que é, vamos botar a mão na massa para ver o negócio. Agora, quando a gente faz, como o Reginaldo fala, só erra quem faz. Quando a gente está fazendo, vai ter erros, vai ter problemas, claro. Sim ou não, gente? Vamos lá, o que mais sobre esse perfil aqui? Agora o versículo 21 e 23, olha que interessante. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. O Senhor respondeu, no versículo 26, a esse de um talento. Servo mau e negligente.
o Senhor desaprovou o caráter desse de um talento, o que tinha menos responsabilidade sobre ele. Curioso, não? O que tinha menos responsabilidade sobre ele. Lembre, como eu falei, que tudo foi dado de acordo com a capacidade de cada um. Deus não colocou peso sobre ninguém. E o Senhor desaprovou. Onde está? Servo mau. O que é essa expressão? É um estado de perturbação interna. Tem muitas pessoas, gente, na vida espiritual, parece que ainda não passaram, quem sabe não vivenciaram essa, será que eu posso, não sei se eu posso chamar, uma cura interior, sabe, de se perdoar, de se limpar no Senhor, de estar em paz, em primeiro lugar, consigo mesmo, porque o relacionamento com Deus é isso, estar em paz com Deus e em paz com o próximo. Tudo está ruim, fala de todo mundo, olha gente, essa pessoa não está bem, por isso que tudo está ruim, é porque dentro dela não está bom. Agora, como é que Deus está dentro dessa pessoa, como é que a paz do Senhor está dentro dessa pessoa desse jeito? Não está. Então a gente tem que redescobrir, abrir teu coração. Aliás, está aqui um princípio para a gente viver a nossa espiritualidade melhor, a nossa fé de forma melhor. Dobra seu joelho. Aí vai cada um com as suas experiências, não vou contar história aqui para não demorar, mas a gente tem que se encontrar em Deus. Para de querer, foi aquilo, não. Gente, se a gente não se encontrar com o Senhor no nosso individual, no nosso secreto, aí cada um no seu tempo, nas nossas noites, no nosso lugar com Deus, sem ninguém, e cada um de nós vamos passar experiências na vida desse tipo. Aquele momento na cruz, sabe, que ninguém consegue te ajudar, todos nós vamos passar, para a gente aprender a desfrutar a paz em Cristo. O que tem de religioso perturbado, gente, o cidadão é religioso, mas é mau caráter, só trata mal as pessoas, fala mal de todo mundo. E você fala assim, mas que é isso? Aí, como o Wesley colocou no início, só traz escândalo para o Evangelho, mas espera aí, é porque não está sendo de fato um discípulo de Cristo. Concorda ou não? Servo mau, estado de perturbação interna. Mas tudo bem, você não está bem, o Senhor quer tratar lá dentro. Porque onde está o seu tesouro, estará o seu coração. Às vezes tem coisas que você está colocando no lugar de Deus, por isso você nunca fica bem. O Senhor quer tratar lá dentro, no nosso coração, no nosso particular, no nosso individual, para que quando a gente estiver se relacionando com os outros, vai ser muito melhor, vai ser tudo bem, porque nós estamos bem, porque a gente está em paz com Cristo. E aí ele diz, servo mau e negligente. Negligência é um estado de estagnação, porque aquela pessoa que está tudo ruim lá dentro, obviamente ela não consegue sair do lugar, fica estagnada. Eu sei que acontecem muitos problemas na nossa vida, quem sabe não foi nem a gente que fez, foi problemas de outro contra a gente, mas você agora se encontrou com Jesus Cristo, com aquele que morreu por você, com aquele que sofreu por você, para que você tenha essa paz por causa dele, para que você vença o mundo como ele venceu. Então é possível a gente recomeçar a nossa história, a nossa caminhada, é possível a gente ser restaurado e viver de uma forma diferente, não religioso que bota uma capa aqui, no momento em público é de um jeito e na nossa vida individual é de outro jeito. Está em paz conosco, está em paz com Deus, está em paz com o próximo. Amém ou não amém? E como eu disse, é interessante a gente pensar que essa pessoa de um talento, ele não era inferior a ninguém. Na verdade, o Senhor deu a cada um de acordo com a sua capacidade. O Senhor não requer nada mais do que aquilo que Ele entende que você é capaz. Amém, queridos? Podemos orar nessa noite?